Eu e a Carol acabamos de voltar da delegacia aqui na Espanha porque nós fomos vítimas de um crime de ódio natalino. Eu vou explicar para vocês aqui a situação, né? Eu vou interromper minhas férias aqui, vou botar as férias entre aspas porque não é isso, mas eu vou explicar a situação para vocês aqui antes de pôr o vídeo para vocês assistirem. Mas foi uma situação bem chata que aconteceu no dia 24 à noite, na hora da ceia, né? A gente estava preparando aqui o jantar para o Natal. E aí rolou uma situação aqui com umas vizinhas e o negócio foi bem feio e acabou indo para a delegacia. O que aconteceu foi o seguinte, a história aqui, vamos para o começo da história aqui, e eu acho que tem que vir falar sobre isso, porque quem já assiste aqui o canal há um tempo sabe que pelo menos, sei lá, há uns 5 anos eu faço pelo menos um vídeo sobre xenofobia por mês aqui no canal, porque é um tema que eu estudo, é um tema que me preocupa, porque eu sou estrangeiro, sou imigrante há 20 anos, eu estou fora do Brasil já, então é uma coisa que eu já vi várias vezes, já passei outras circunstâncias, mas acho que foi uma das piores que eu já passei. Então, o que aconteceu foi o seguinte, no dia 24 à noite, a gente estava preparando aqui o jantar, e aí a Carol, né, ela ouviu uma briga no apartamento das vizinhas. Uma briga bem feia ali, batendo porta, xingamentos e uns barulhos estranhos. A gente se preocupou que fosse um caso de violência doméstica. A gente não sabe quem mora ali, quantas pessoas moram ali exatamente, então a gente ligou para a polícia e comunicou que estava acontecendo uma coisa estranha ali, uma coisa esquisita, algum tipo de briga, e a polícia veio muito rápido, a polícia chegou aqui em 5 minutos, estava aqui já batendo na nossa porta para perguntar a situação, a gente explicou o que a gente ouviu, e aí eles foram lá nas vizinhas, elas se desculparam, mil perdões, desculpa, não sei o quê, e a polícia foi embora. Assim que a polícia saiu, elas vieram bater na nossa porta, vieram dar murros na porta, chutes na porta, dizer que a gente tinha que voltar para a favela, que a gente era uma briga espanhola delas, que se a gente não soubesse se adaptar a isso, a gente tinha que voltar para o Brasil, voltar para casa, voltar para a favela. Então foi bem feia a cena, a gente não falou nada, a gente não abriu a boca, a gente não disse nada, a gente só ficou ouvindo e gravando. Então eu vou pôr para vocês aqui o vídeo que a Carol fez aqui, ela botou as legendas aqui. Eu vou pôr para vocês assistirem porque é uma cena bastante constrangedora e bem triste. Então assistam. País. Si no, vete a una favela, tía. Exacto, que se les ponen a todos. Una puta favela. Si somos, nosotros trabajamos en la policía, tontas, tontos, somos policías. A la vez, hermana. Venga, hablamos luego, ¿vale? Somos policías. So we know how it's working, stupid people. Venga, vete, vete. Vale, que les pone, no van a abrir, son unos cobardes de mierda. Cierra. ¿Cierra tú? No, no, cierra tú. Dale al puto botón. Cierra tú y quieres. Ande que les pone. Cobardes, venga, vete. We are police people. Olá? Tá falando o quê? Foi a Espanha, não sei o que. Bem, como vocês viram aqui, é uma cena clara de xenofobia, né? Vários insultos aí, vários ataques claramente em relação à nossa nacionalidade, o fato de a gente ser brasileiro, né, morar aqui na Espanha. Claro, ainda fazendo, sabe, ressalva, né? Porque eu sou cidadão espanhol, moro aqui há quase 10 anos já, sou cidadão espanhol, a Carol é cidadã italiana, então assim, a gente é brasileiro, nasceu no Brasil, tem o passaporte brasileiro e tudo mais, mas a gente tem todo o direito de estar aqui, e mesmo se a gente fosse estrangeiro residente aqui legalmente, não há nem sequer, sabe, cogitar de falar de voltar para o Brasil. Então, assim, você tem ali um ataque bem feio, bastante, sabe, constrangedor, humilhante, e isso, como eu falei, já vi essa situação em vários momentos. É a primeira vez que eu passo aqui em Alicante isso, né? Então, assim, já tive em outras circunstâncias, em outras cidades, em outras regiões aqui da Espanha, mas aqui em casa, né, dentro de casa, ou seja, a gente na noite de Natal aqui, sabe, celebrando o feriado, né, sabe, jantando, sabe, fazendo aqui uma janta legal para nós aqui, estava super bonita a decoração que a Carol preparou aqui, a gente se preparando para isso e sofrer isso foi bem chato. Daí, no dia 25 a gente passou pesquisando como é que a gente
deveria proceder, né? O que a gente pode fazer em relação a isso, porque assim, aí entra a questão, né? Porque daí elas caíram com uma das piores pessoas que elas poderiam cair em relação a esse assunto. Como eu falei, eu estou falando sobre esse assunto aqui de xenofobia há anos, tenho livros publicados sobre esse assunto, tenho livros escritos sobre esse assunto, então assim, é óbvio que não ia passar batido, é óbvio que a gente não ia deixar, sabe, passar, não, uma coisa menor, só uma vizinha, sei lá, nervosa, não ia ficar, sabe, não ia ficar barato isso, a gente foi para a delegacia hoje, daí a gente pesquisou como que funciona aqui na Espanha, né? Então, assim, aparentemente eles levam a sério a situação, a gente vai torcer para que tenha um desdobramento e isso leve adiante. Pelo que vimos, pode dar até cadeia, porque eu falei com o advogado hoje, né, mais cedo, um advogado penalista, né, criminalista, e ele nos explicou o que fazer, como proceder, e aí o advogado disse, olha, é uma situação grave, né? Então, assim, são vários delitos aqui envolvidos, né? Então, assim, tem o delito dos insultos, que na verdade a injúria já não é mais delito no Código Penal espanhol, mas como tem o agravante da xenofobia, pode entrar aqui como uma situação a ser considerada. Tem a destruição do enfeite de Natal, né? Não sei se vocês viram no vídeo ali, mas elas destruíram um enfeite que estava na porta aqui de casa, então isso também entra como um delito. As ameaças feitas, né, de que vão chamar a polícia pra gente, de que vão, sei lá, que elas eram policiais, uma tentativa de coação da gente, isso também é um delito. E a xenofobia, ela agrava esses crimes. Então, como eu falei, como ele me explicou aqui, não é nada trivial e vai ser levado a sério pela polícia. A gente foi para a delegacia agora há pouco, agora de manhã, estivemos lá, foi super rápido, eles foram super educados conosco, né? A gente fez lá, já tinha tudo pronto lá, o relato do que aconteceu, né? Os horários que a gente ligou para a polícia, porque eu liguei várias vezes para a polícia ao longo do dia 24, primeiro para chamar a polícia para a situação nas vizinhas, né? Para a briga entre as vizinhas, depois chamei a polícia durante os vídeos ali eu estou falando com a polícia, né? Acho que vocês ouvem, ou podem ouvir minha voz ali, eu estou falando com a polícia, então chamamos a polícia de novo, eles não vieram depois, eles só falaram assim, olha, vá numa delegacia e faça uma queixa. Depois eu liguei mais 2, 3 vezes para a polícia depois, porque foi reiterado o negócio. Então eles têm esses registros lá e eu coloquei tudo isso nesse relatório que eu entreguei lá na delegacia. Então eu fiz algo bem detalhado ali, os insultos também, a Carol transcreveu, né, o que foi dito, a gente traduziu algumas coisas que estão em inglês, então a gente fez tudo ali bem detalhado. E aí a gente foi na delegacia, apresentou lá e agora ele falou que vai para a etapa da investigação. Então eles vão repassar agora para um detetive, né, que vai investigar esse caso, ele vai contratar a gente de novo, vamos passar as provas para eles, os vídeos que a gente gravou, a gente passa para o detetive e aí ele vai interrogar as mulheres ali, né, as vizinhas, para avançar isso aqui. E pode, como eu falei ali, talvez até dar cadeia e depois, né, quando terminar o processo penal, daí nós somos instruídos a fazer um processo cível de indenização por danos morais, porque também sabe, a injúria, a humilhação, né, tudo que passou ali nesse momento. Então, assim, é aquela coisa, né, assim, como a gente está aqui no exterior, né, como eu falei, já vivenciei, já vi essa situação cotidianamente, não é algo que surpreende. Há uma onda, né, crescente nos últimos anos desse discurso xenófobo. Aqui na Espanha tem acontecido também, né? Você tem alguns alvos específicos aqui na Espanha, que não são os brasileiros no geral, mas são os latino-americanos, né, peruanos, bolivianos, que sofrem muito com isso, os marroquinos, geralmente muçulmanos são muito discriminados, então assim, o brasileiro não é um alvo específico aqui, mas claro, nesse caso aqui, as vizinhas se sentiram ofendidas porque nós cumprimos nosso dever cívico. Porque é isso, né? Eu acho que se todo mundo tivesse essa consciência de que, olha só, está acontecendo uma situação, portanto, eu como cidadão tenho o dever de chamar as autoridades para poder averiguar se tem algum problema, né? Porque se não tem problema nenhum, não tem problema. A polícia vem aqui, olha, não tem nada, vai embora. Foi o que aconteceu. Não tinha nada de errado, né? Entre aspas, não tinha nada de errado, vai lá, averigua e vai embora. Então, assim, a gente cumpriu o nosso dever. A omissão também eu acho que imagino que seja um crime, né? Você saber que está acontecendo um crime e você não fazer nada, isso também supõe que seja um crime. Mas, então, a gente cumpriu o nosso dever aqui e não temos nada do que nos arrepender. Mas elas não gostaram disso, acharam que nós estávamos nos intrometendo na vida dela. E aí paciência, né? Paciência, porque a gente não vai agora, fingir que não vemos as coisas porque elas não gostam de, sei lá, de polícia batendo na casa delas. Não façam um escândalo, não quebrem coisas, não passem a impressão de que está tendo alguma coisa violenta acontecendo. Então é isso. A gente agora vai esperar, vai esperar novidades agora, né, esperar contato da polícia, dos investigadores, do detetive. Vamos esperar e entrar o ano novo agora com essa história, né, com esse caos para contar aí essa situação humilhante aqui que a gente passou. A gente está bem, um pouco assustados aqui, né, a gente está um pouco preocupado de, sei lá, esbarrar no corredor ali e ter algum escândalo, mas daí a polícia já falou, olha, aconteceu isso, chama de novo a polícia que a gente vai lá e isso piora a situação delas, né. E aí é isso.
Só um último detalhe, né, só para quem está achando assim, ah, nossa, você mora num prédio aí barraquento, um prédio aí que tem essas pessoas malucas, na verdade é muito tranquilo aqui onde a gente mora, né? A gente mora num prédio que os donos são uma família de advogados, o prédio inteiro é dessa família, e basicamente só tem escritórios aqui de advocacia. Inclusive no primeiro andar tem um escritório de advocacia criminal, né? Então assim, a gente mora aqui é super tranquilo, só tem 3 moradores no prédio, o resto é tudo escritório, tudo, sabe, comercial, e aí, sabe, a gente nunca tem problema nenhum aqui, é super tranquilo mesmo, assim, talvez seja um dos locais mais tranquilos que já morei na minha vida. Então não tem barulho com o vizinho, não tem problema geralmente, não tem nada, assim, não acontece nada, que é um silêncio tremendo. Então, assim, não tem problema. Mas aconteceu isso e, infelizmente, sabe, termina esse ano 2025, que foi bem esquisitão, termina desse modo, né? Eu quero ver o que vocês pensam sobre essa história aqui. Eu sei que muita gente que está fora do Brasil tem vários relatos para contar, então se quiser contar sua história aqui, pode contar também. Um Feliz Natal atrasado para vocês, né, para quem celebra. Um Feliz Natal para vocês. Um Feliz Ano Novo também se não aparecer nesse período, porque eu estou aqui fazendo outros projetos, estou aqui concentrado em outras coisas nesse momento, mas quem sabe ano que vem eu volte aqui para explicar o que está acontecendo e a gente pode conversar um pouquinho. Então, um forte abraço para vocês, me digam o que vocês pensam aqui no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho. Quem quiser conhecer formas de fazer uma renda extra, vou deixar também na descrição aqui um link para você falar com o Clayson no WhatsApp e ele vai dividir com você um material para que você possa conhecer aí, sabe, algumas alternativas para ganhar uns trocados a mais em 2026, poder, sabe, fazer uma renda extra, uma poupança, sabe, fazer alguma viagem, alguma coisa assim. São trabalhos na internet, eu trabalho na internet há muito tempo, sei que funciona, então vá lá, confira e também vou deixar o link para que você vá na Amazon conhecer meus últimos lançamentos, incluindo o Como Fabricar um Inimigo, que tem basicamente a ver com isso, na verdade, né? Então, eu escrevi um livro aqui, eu fiz um mestrado aqui na Espanha, a minha dissertação foi justamente sobre como a retórica cria inimigos, cria esses bodes expiatórios e como isso impacta os imigrantes, né? A parte final do meu trabalho de mestrado é justamente sobre a retórica xenófoba, sabe? O discurso de ódio contra imigrantes. Então, assim, não deixa de ser irônico, né? Não deixa de ser irônico. E se eu escrevi isso, né? Se eu trabalhei com esse tema no mestrado, se eu publiquei esse livro agora, Como Fabricar um Inimigo, se eu menciono esses casos aqui recorrentemente no canal, é justamente porque eu sei que isso não é incomum. Eu sei que isso acontece, em Portugal é muito frequente, né? Muita gente, muito brasileiro em Portugal já passou por alguma situação. Aqui na Espanha, talvez, não sei como eu falei, não é tão comum contra brasileiros, mas nesse caso foi contra a gente, então, assim, é triste. Então, assim, é isso. É uma situação triste. Estados Unidos agora também, com o discurso trumpista, né, o discurso contra imigrantes. E aí é isso. Infelizmente, lamento muito para quem tem que passar essa situação como nós passamos agora. Um forte abraço para ti, se cuide e até mais. Tchau.